Olá pessoal, tudo bem? O colênquima e o esclerênquima são dois tecidos diferentes que têm a mesma função nas plantas. E você sabe quais são as diferenças entre esses dois tecidos? Se não, fica comigo. Eu sou a professora Dani e hoje a gente vai falar sobre colênquima e esclerênquima. Esses dois tecidos eles têm como função a sustentação das plantas. São eles que dão o suporte, a força para a planta se manter em pé, a tolerar, a suportar os ventos, as chuvas fortes ou qualquer outra intempérie do ambiente. É eles que dão aquela sustentação para o caule, que é fininho, muitas vezes está crescendo, para a folha que está crescendo não se dobrar. Então, são eles que são responsáveis por essa sustentação. E a gente vai ver agora as diferenças entre esses dois tecidos. O colênquima, ele apresenta células vivas na maturidade. Essas células apresentam um protoplasto vivo e têm todas as funções normalmente dentro do citoplasma. A parede celular é primária e espessada irregularmente. Por isso que a gente fala que o colênquima é um tecido com paredes primárias espessadas irregularmente. É uma forma da gente identificar ele. Essas paredes apresentam os campos primários de pontuação, que são aquelas estruturas que ligam, ou espaços que ligam uma célula vizinha à outra, que apresentam os plasmodesmos que auxiliam nas trocas de substâncias entre as células. Essa característica é muito semelhante à do parênquima, certo? Que também tem parede primária. Então, quero saber se você sabe como é que a gente diferencia o parênquima do colênquima, já que a parede primária ou a parede é a mesma, e o corante que a gente usa para definir os tecidos, ele vai corar a parede celular e vai diferenciar a parede primária de secundária. Então, como é que eu faço para identificar o parênquima do colênquima? Deixa aí no comentário para eu ver depois. O colênquima é o principal tecido de sustentação de órgãos em crescimento, então ele é o primeiro a aparecer em caules, em folhas e outros órgãos. Às vezes, ele é o principal ao longo de toda a vida da planta, em plantas que o esclerênquima aparece em menor quantidade. Ele é encontrado em pecíolo e em nervuras maiores das folhas, geralmente localizado na periferia de caules, eixo de inflorescências e frutos. Ele não é encontrado em raízes, muito raramente pode ser encontrado em raízes, e algumas folhas e caules de monocotiledôneas também não apresentam colênquima. O colênquima ocorre nos caules, principalmente, na imposição mais superficial, formando cordões ou cilindro contínuo. Geralmente, ele se encontra, como pode ser observado nas setas, ele se encontra um pouco abaixo da epiderme, para dentro da epiderme, e tem, às vezes, logo encostado na epiderme, ou às vezes tem uma ou duas camadas de células de parênquima entre a epiderme e ele. Então, é uma forma de verificação para saber se é colênquima ou não. Como o espessamento da parede celular primária é irregular, ele não é o mesmo em todos os órgãos e plantas. Então, a gente tem, de acordo com o tipo de espessamento, os tipos de colênquima. Um deles é o colênquima angular, quando o espessamento da parede primária se dá nos ângulos das células. Como podem ver nas setinhas ali, onde a célula formaria um ângulo, você vê um espessamento da parede celular e nos outros pontos a parede celular primária está mais fina. Então, esse é o colênquima angular. O colênquima lamelar, ele tem o seu espessamento nas paredes tangenciais. Então, ele forma tipo camadas, por isso a colênquima lamelar, como se fossem lamelas ao longo do tecido, como vocês podem ver nas setas ali, tá? E outros dois tipos de colênquima é o lacunar e o anelar. O colênquima lacunar, ele apresenta o espessamento nas paredes que delimitam espaços intercelulares. Então, geralmente, ele aparece onde as células têm bastante espaços intercelulares e é nesses pontos da parede que fazem contato com esse espaço que ocorre o espessamento dela. O colênquima anelar já apresenta um espessamento bastante uniforme, e não tem uma característica de pontos diferentes como os outros colênquimas. Ele forma como se fosse um anel realmente, preenchendo
grande parte da célula e deixando o lume mais pequenininho. O colênquima anelar ele é muito fácil de confundir com o esclerênquima, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O esclerênquima, ele apresenta suas células mortas na maturidade, não tem protoplastos vivos. E com algumas exceções, alguns esclerênquimas em algumas plantas apresentam o protoplasta vivo e às vezes pode ter até alguma substância de armazenamento. Mas na grande maioria, as células são mortas na maturidade e o que a gente vê é a parede celular. Essa parede celular é secundária e bastante espessada. Como uma das principais características da parede secundária é a presença de lignina. Essa lignina dá bastante resistência, o que permite a esse tecido ser o tecido de sustentação nessas plantas. Além disso, com o crescimento e a espessura dessa parede secundária, a gente vê um espacinho dentro da célula muito pequenininho, que é o lume que a gente chama. Então, o lume é bastante pequeno. Além da função de sustentação, o esclerênquima tem uma função mecânica também, para dar mais suporte ainda a essas plantas, para que elas tolerem, resistam a maiores pressões que podem ser exercidas do ambiente sobre elas. O esclerênquima é encontrado em frutos, sementes, caules, raízes, folhas, pecíolos de folhas, enfim, todos os órgãos apresentam esclerênquima. Em alguns pontos ele está junto com os feixes vasculares, em alguns órgãos ele está em locais mais diferenciados. Existem dois tipos também de células do esclerênquima, as esclereídeas e as fibras. As esclereídeas são células, tanto as fibras quanto as esclereídeas são células afiladas nas pontas, porém as esclereídeas são células mais curtas, enquanto que as fibras são células mais longas, podendo ter células muito longas, até em torno de 25 centímetros, eu vou falar mais para frente. As esclereídeas, elas podem estar isoladas ou em grupos e apresentam vários formatos e espessuras variadas da parede celular. Nessa fotomicrografia, nas setas, vocês veem esclereídeas. Esse é um corte transversal do pecíolo de Pequi e vocês podem ver a parede da esclereide bastante espessa. Os esclereídeos, de acordo com a forma que eles têm, eles podem ser classificados também em osteoesclereídeos, que têm um formato de osso, os tricoesclereídeos, que são parecidos com tricomas, os braquiesclereídeos, que são células mais isodiamétricas, como ocorre na polpa de frutos de pera. Sabe aquele clequezinho que faz quando a gente morde uma pera, que você sente aquela aspereza? São células de esclerênquima que a gente está mordendo ali. Outros tipos de esclereídeos são os esclereídeos fibriformes, que são parecidos com fibras, são mais alongados e mais finos. Os macroesclereídeos, que parecem colunas, muitas vezes eles ligam uma epiderme a outra em folhas, atravessando toda a folha, e às vezes podem ter ramificações, e os astroesclereídeos, que são parecidos com estrelas. Esses astroesclereídeos a gente vê na figura abaixo ali, a gente consegue ver eles nos espaços formados pelos aerênquimas. Lembra o que são os aerênquimas? A gente viu em parênquima. É um parênquima que promove a condução de oxigênio da parte aérea para a raiz. Para que ele seja formado, ocorre a lise de células ou o espaçamento entre elas, e formam esses espaços. Se esses espaços forem muito grandes e não tiver alguma estrutura para sustentar eles, ele vai acabar dobrando o caule da folha da planta, por exemplo, e os astroesclereídeos acabam ligando com as suas pontas, ligando um lado ao outro e mantendo essa estrutura sem estragar, digamos assim. As fibras, que são outro tipo de célula do esclerênquima, são células bastante alongadas e com extremidades afiladas, como eu já falei, e geralmente elas ocorrem em feixes, dificilmente elas são encontradas de forma isolada. Elas podem ser encontradas junto ao xilema ou fora dele, então a gente pode chamar de fibras xilemáticas ou extraxilemáticas, de acordo com
a posição dessas fibras de esclerênquima. Como elas ocorrem em feixes, elas dão bastante sustentação ao órgão em que elas se encontram, tá? Nesse caso da folha da espada de São Jorge, vocês veem essas estruturas mais avermelhadas ali onde tem a seta, é um grupo de fibras de esclerênquima que dão a sustentação àquela a folha. Vocês sabem que a folha da espada de São Jorge é uma folha suculenta, tem um parênquima aquífero dentro dele, e para que a folha não dobre, para que ela fique firminha como a gente sabe que ela é, tem esses feixes de fibras dentro dela. E na figura do caule de pimenta, a gente vê as fibras junto com os vasos de xilema. Então, são fibras esclerenquimáticas. Vocês já devem ter ouvido falar de fibras em outros momentos, não dentro da anatomia vegetal, mas na produção de papel, na produção de tecidos, inclusive fibras alimentares, não é? Essa planta que está na figura é o Linus usitaceum. Essa é a planta de onde tira a fibra para fazer o linho. O linho é um dos tecidos feitos a partir de fibras do esclerênquima mesmo, de plantas. O linho é o rami e a juta também são tecidos feitos a partir de fibras esclerenquimáticas das plantas. Essas fibras, elas podem atingir alguns tamanhos bastante grandes, como eu falei antes. Essa do linho, ela pode atingir até uns 7 centímetros, uma célula com 7 centímetros, muito fininha, mas bastante longa. E a fibra do rami, por exemplo, pode chegar até 25 centímetros. Imagine uma célula com 25 centímetros, mas a gente vê ela muito curtinha. Por hoje é isso, tá? Mas eu vou ainda falar outra coisa. Como é que então a gente consegue caracterizar o colênquima e o esclerênquima dentro dos tecidos, tá? Lembram que a parede celular de colênquima é primária e a parede celular de esclerênquima é secundária. Então, uma das formas da gente definir os dois é pela coloração de Safra-Blau, onde o azul de astra do corante cora de azul a parede primária e o vermelho da safranina cora de vermelho a parede secundária. Então fica bem fácil, mesmo que elas tenham uma característica muito parecida, a gente consegue definir. Mas será que é só isso que a gente consegue ver? Não, a gente também pode pela posição em que esses tecidos se encontram, certo? Então, por hoje é isso. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí e até a próxima aula.